Tem povo que não tem carnaval, tem povo que não tem ritual. Começa agora o programa mais esperado pela comunidade brasileira e angolana. Brasil-Angola, parceria que faz. Dois países irmãos, que agora pela rádio Eclésia 97.5 FM lhes trará muita alegria e informações. Acredite, prêmios para você. Todas as sextas-feiras, a partir das 17 horas, aqui na emissora católica de Angola, 97.5 FM. Eles povo de Angola e Brasil. Prezados ouvintes, você, pequeno empresário ou médio empresário, relembro que este é o primeiro de uma série de 5 programas que tratarão deste assunto. Brasil-Angola, parceria que faz economia. Teremos aqui debate e orientação para você. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Eclésia 97.5 FM. Vamos dar início ao nosso Brasil-Angola, parceria que faz, diretamente de Luanda para todo o país, de Cabinda ao CNEN. Sou Cláudio Holanda e saúdo a todos os angolanos e brasileiros e a todos de toda parte. Gente que faz, que trabalha, que sonha, acredita no mundo melhor, numa Angola que avance e progride. Nosso abraço fraterno a todos os cidadãos de bem que nos ouvem e formam parte desta comunidade onde as fronteiras são a boa vontade para com todos e o bem comum. Hoje é sexta-feira, 14 de março. Estamos no ar com o Brasil-Angola, parceria que faz. Uma parceria da Rádio Eclésia 97.5 FM com a ABCH, Associação Beneficente Cláudio Holanda, com direção técnica dele, Francisco Carlos, que sabe tudo, redação de Ruth Azevedo, assessoria técnica e edição do DJ Walter Mix, que desejamos um pronto restabelecimento. Convidamos a todos a desfrutarem da nossa programação. Damos hoje continuidade à série de 4 programas que iniciamos no dia 28 de fevereiro. O Hugo já disse, quatro não, 5. É que tem aí, vou na quinta, não vou na quinta, mas todo mundo quer eles na quinta. Estamos esperando. Estamos, portanto, na terceira parte desta série que trata de forma mais abrangente sobre estratégia de desenvolvimento. E para falar sobre isso, temos aqui conosco 3 convidados aos quais damos as boas-vindas e agradecemos a presença conosco dele, Fabrício Lourenço, sócio fundador do Grupo Acelerador Angola, Maurício Guimarães, diretor executivo do grupo, e Hugo Bush, diretor de Relações Institucionais da EBRAM, Associação de Empresários e Executivos Brasileiros em Angola, e também presidente do Conselho Fiscal da Câmara de Comércio Angola Brasil. O pano de fundo desta série é a importância das pequenas e médias empresas na economia angolana. Uma vez mais, fica aqui o lembrete de que o Grupo Acelerador Angola está a organizar um workshop Acelere Sua Empresa, que acontecerá em Luanda a 29 de março, das 9 às 13 horas, no salão de eventos do Hotel Epsana. De acordo com os organizadores, o workshop vai abrir as portas da sua liberdade como empresário e empreendedor, trilhando o caminho do sucesso e do lucro. Estamos no marco
nós estamos no ar, não no mar, Cláudio Holanda, com mais um Brasil-Angola, parceria que faz. Você pode participar. Ligue para 957-369-952. Informamos também que o 957-369-952 é o nosso WhatsApp, aonde você poderá dar sugestões e participar também. Estaremos aqui durante 5 semanas, ou seja, toda sexta-feira a partir das 17 horas, aqui no Brasil-Angola, parceria que faz. O nosso primeiro bloco vai tratar de inovação e adaptação. Teremos um tempo total de 22 minutos. Caros ouvintes da Rádio Eclésia 97.5 FM, o Brasil-Angola, parceria que faz, das boas-vindas a Fabrício Lourenço, Maurício Guimarães e Hugo Bucho. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, mais um prazer dar continuidade a esse tema palpitante que é gestão, empreendedorismo e hoje inovação e adaptação. Boa tarde, Hugo. Professor, estamos aí de novo para esse desafio, né? O senhor e suas perguntas e estamos esperando o retorno das pessoas nas perguntas pessoais e profissionais. Que bom. Boa tarde, Fabrício. O Fabrício fica com essas perguntas que não estão na pauta, né, Fabrício? Boa tarde, seu Cláudio Holanda. Estamos aqui para dar o nosso melhor para todos e contribuir com o nosso saber aqui. A gente só faz isso com amigos, né? Porque com inimigo a gente não faz. Amigo que tá mais próximo, é que apronta com a gente, né? Mas é pela confiança em sua capacidade, irmão. Na sexta-feira passada, iniciamos a nossa mesa redonda com o tema gestão e finança. 2 aspectos absolutamente entrelaçados no exercício de uma empresa. Fiz questão de reforçar uma expressão utilizada pelo Fabrício Lourenço na primeira edição desta série, que chamou-me muito a atenção porque se encaixa naquilo que deve ser o crescimento, o amadurecimento da empresa. Na visão do empresário e empreendedor, que é, nas palavras dele, o ajuste de rota. No caso específico da empresa do Fabrício, este ajuste se deu após conhecer e aplicar a metodologia acelerador de empresa. Neste primeiro bloco, gostaria que falássemos sobre o conceito de inovação e adaptação. Vou começar perguntando ao Maurício Guimarães qual o segredo para a longevidade de uma empresa. Se fosse segredo, eu não ia falar, hein? Você vai guardar pra você? Eu guardar pra mim, segredo não faz é segredo. Isso. Francisco, pode isso? Não pode. Cabine da Codene tá esperando isso, nosso pequeno e médio empresário. Exatamente. Então, a gente vai dar dicas importantes, né? Que não é segredo para ninguém que está empenhado realmente em entender melhor o que fazer para sua empresa ser longeva. Adaptação, né? Precisa se adaptar. E muitas vezes a adaptação, professor Cláudio, não está no processo de gestão, está na própria pessoa que dirige. Muitas vezes ele dirige a empresa como dirigia há 10, 15 anos atrás, e é totalmente diferente agora dirigir uma empresa. Então você precisa se adaptar, né? Inclusive entendendo outras formas de inovar na prestação de serviço, na forma que você presta um serviço. Até quando você vende um produto, você presta um serviço, né? Então a gestão financeira, que a gente já está batendo nessa tecla aqui constantemente, né? Uma sólida gestão financeira, e eu tô falando, não é ter dinheiro no caixa, no bolso, é fazer a gestão dos recursos de uma forma muito consciente. No bloco passado a gente trabalhou muito sobre isso. E a cultura organizacional forte. A gente precisa ter um time coeso. Então, coesão do time, gestão financeira e se adaptando ao que precisa se adaptar no mercado, na visão dos clientes, na visão do mercado, isso vai gerar uma longevidade realmente mais significativa. E a inovação? A inovação passa exatamente por entender, porque quando a gente fala de inovação, a gente não fala de coisas diferentes de todo mundo. Às vezes a inovação, por exemplo, numa rádio pode ser transmitir ao vivo pela internet.
Mas todo mundo já faz, mas para nós é inovador, percebe? Então, assim, inovar não necessariamente é criar algo que não existe, mas começar a implementar algo que realmente seja diferente do que você faz, tá? Então, olhando por essa ótica. Eu queria que você, ouvinte, anote aí. Maurício, dê um número do telefone, porque eu quero que o nosso ouvinte ele possa participar. Eu vou dar 924-24-3939. Repetindo, 924-24-3939. Participe, tire suas dúvidas. Se o que estamos aqui nesse debate, esses assuntos não está fazendo você entender, não está bem claro para você, entre em contato conosco. Agora vamos falar com o consultor Hugo da EBRAM, Associação dos Empresários Executivos Brasileiros em Angola. Ele vai falar sobre inovação e longevidade, que é tão difícil as empresas durarem, hein, Hugo? Professor, por acaso eu recebi hoje algo que veio da internet, né? Hoje a caneta Bic faz 75 anos. Pô, que legal. Olha só. E azul, hein? Não, a gente está falando de quando a gente fala de longevidade de uma empresa, a gente tem que ver se você está falando dos serviços que ela faz ou do produto que ela cria e comercializa. Então, porque o que acontece? Se eu tenho a Corpore e não crio mais serviços dentro dela, vou ficar com o básico, pedicure e manicure e o cabelo, não faço depilação, não faço isso. Como é que ele vai estar no mercado para concorrer com os outros que estão aqui? Então, na verdade, para ter longevidade não é só interno, tem que ver o que está acontecendo no mercado, o teu público, o que ele precisa. Então, isso tudo é dia a dia. Outra coisa, revalidar seus processos de trabalho, porque cada dia o governo inventa algo, inventa imposto. Será que isso está afetando diretamente, indiretamente o meu preço do meu serviço, do meu produto? Então isso tudo tem que ser revalidado sempre. Eu não vou dizer a cada 3 meses, a cada 6 meses. Eu acho que para cada negócio ele tem que chegar e avaliar. A minha revisão tem que ser contínua. Vocês estão falando algo de tanta importância. Você vê a Rede Globo no Brasil, o Sistema Globo no Brasil, está fazendo 100 anos. Um erro de linha de se envolver politicamente, a maioria do povo, 51% do povo, está chamando nos programas ao vivo Globo Lixo. Uma emissora que contribuiu e contribui muito e muito para o Brasil, mas o perigo não quer dizer que você tenha 100 anos a sua empresa que você tem que ficar, né, Maurício, sem estar preocupado. Fale um pouco sobre isso, da preocupação que você ter sempre. Tem 10, tem 20, tem que pensar que vai ter 21 e vai ter 30 e manter os mesmos padrões. Existe uma coisa nessa questão da longevidade, né, que você precisa manter suas características, tá? Porém, você precisa adaptar a forma que você se expressa com o seu público. Isso é muito importante. A BIC é a BIC, mas a BIC não só tem a BIC. Hoje ela tem uma linha de canetas, né? Tem outros serviços. Então, você começa, inclusive, a fortalecer a marca. Quando a gente fala de Coca-Cola, por exemplo, a Coca-Cola é marca de roupa hoje também, né? Não, mas não é Coca-Cola? Sim, é Coca-Cola que se bebe com gelo, com limão, né? Mas hoje é marca de roupa, por exemplo. Então, mantém a essência do produto, ou seja, as características, os valores, né? Dela, mas a adaptação, no caso da Coca-Cola, há anos faz isso, né? A adaptação do marketing, né? Torna a marca muito mais poderosa do que o próprio líquido que está lá dentro, né? Então, não é sobre o líquido, é sobre a marca. Então, a longevidade tem muito a ver também com o poder que a marca cria no mercado, tá? E a inteligência, né? Por exemplo, Coca-Cola, todas as Olimpíadas com jovens, Coca-Cola. Toda a Copa do Mundo, futebol, paixão mundial, Coca-Cola. Agora, eu queria que o Fabrício, tá, pudesse também isso nós estamos conversando, inclusive com as palavras do Hugo, de acordo com a experiência de décadas em Angola,
creio que o Fabrício e o Hugo podem responder como as empresas angolanas podem se adaptar às mudanças do mercado. Veja, e você tem um case assim especial que aconteceu com a pandemia e a sua empresa. É verdade, seu Cláudio Holanda. Eu gosto muito de falar também pro nosso pessoal na Corpore, constância. Uma palavra assim que eu acho uma chave do negócio. Constância, constância, constância. Você não pode fazer todos os dias a mesma coisa e querer resultados diferentes, ok? Então você tem que se inovar, você tem que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. E sempre com muita constância. Nunca vou fazer hoje, amanhã, depois cansei e paro de fazer. Vou fazer mais um mês, 2 meses, cansei e paro de fazer. Nós na Corpore, nós temos um planejamento estratégico pro ano inteiro, nós sabemos o que nós queremos, nós temos a nossa visão, nós sabemos para onde nós queremos ir. Não tem como pessoas que estão ao nosso lado tentar remar ao contrário, porque todos nós sabemos a nossa direção. Então é assim que a gente faz sempre para alavancar o nosso negócio. Nós recebemos agora uma ligação do ouvinte. Vocês estão falando em Corpore, aonde é a Corpore? Olha, de antemão já digo, antes éramos somente por trás das bombas dos mirantes dentro do condomínio Zeus e Bela Shopping, e a partir da semana que vem já vamos estar na cidade, na Marina Bahia, no Yacht Club. Parabéns. Agora, e você, Hugo? As mudanças no mercado, como é que se adapta a isso? Olha, como eu estava falando, é importante sempre, vou até repetir as palavras do Fabrício, planeamento estratégico. Isso aí é importantíssimo. Eu tenho um planeamento estratégico, como agora também foi liberar o planeamento estratégico do governo para 2025. Então, na verdade, depois de liberar o planeamento estratégico, tem que se fazer uma revisão. Como é feita essa revisão? De tanto e tanto tempo? De que forma? A gente tem várias características externas que podem afetar o nosso negócio. As divisas não estão conseguindo ser comercializadas. O produto que eu estou trazendo agora não tem mais licenciamento, porque temos produto interno que faça isso. Isso tudo tem que ser analisado para ver o que vai afetar diretamente ou indiretamente no nosso negócio e nos nossos produtos, caso a gente faça a produção dos mesmos. Eu pude observar algo que Fabrício, né, e a sua sócia, né, a Georgia, na pandemia, eu, por exemplo, na pandemia, eu não tive criatividade nenhuma. Eu fiquei com meu centro de formação fechado e não pude trabalhar na rádio, pude fazer nada. E o Fabrício criou uma alternativa que foi uma linha de produtos, e aí você começou a entregar. Como é que foi isso? E que conseguiu dar um oxigênio ao vosso grupo? Nós nessa fase, como sabemos aqui em Angola, a gente tem que ter um estoque assim, pelo menos de 6 meses, 7 meses. A gente não pode contar com um estoque do dia do amanhã, né? A gente tem que ter um planejamento muito estratégico e ter muita mercadoria disponível. E no tempo da pandemia, felizmente, nós tínhamos recém recebido uma carga de mercadoria, onde nós falamos o que vamos fazer para manter a empresa rodando mesmo sem poder trabalhar, né? Não queremos despedir ninguém, não queremos desligar ninguém. O que vamos fazer? Vamos criar Corpore Home Care, né? Vamos vender produtos online, vamos divulgar e vamos entregar na casa do cliente. O cliente não precisar se deslocar para aqui. Um motoqueiro fazendo entrega diariamente, sempre que preciso, e aí nasceu a Corpore Home Care. E hoje já temos a nossa própria marca de produtos fabricados por nós, numa empresa vinda do Brasil, mas com as nossas fórmulas, com tudo que é necessário para estar vendendo aqui em Angola. Que produtos são? São produtos dermatológicos, produtos estéticos, produtos tanto para terapia capilar, como para tratamento dos pés, como para emagrecimento. Temos uma linha completa. Você ouvinte, você pode ligar 924-24-3939. Ligue, faça a pergunta ao Fabrício, ao Maurício, ao Hugo, ou quem sabe até o Cláudio Holanda também. Sob o ponto de vista do grupo Acelerador Angola, o que é fundamental para que as empresas se encaixem? Estejam para
passo com as mudanças socioeconômica e política pelas quais Angola e toda e qualquer economia hoje, com essas guerras, com essas mudanças políticas, as nações, elas estão em crise. E Angola, infelizmente, uma crise nos Estados Unidos, na Rússia, no Oriente Médio, afeta geralmente e está sujeito a isso aí. Fale um pouquinho, Maurício, sobre isso, que isso é seríssimo. Bom, uma parte boa da pergunta aqui foi sobre o ponto de vista do Grupo Acelerador. Exatamente. Porque se a gente for falar do ponto de vista da economia, isso está escrito em muitos livros. Como se adaptar à economia, como está. Então vamos aqui para o que interessa, assim, o que é que precisa ser feito de fato, né? Quando a gente fala de pequenas, médias empresas, por exemplo. Olhar para dentro, olhar para si. Tá? A gente prega muito isso, ou seja, e aí eu vou fazer duas perguntas para você que é empresário, diretor, ou administrador de uma empresa, né, para ver de que forma você responderia isso, né? A sua estrutura interna permite que você seja ágil e adaptável? Né? Como é que está a sua estrutura interna de adaptação? Como as pessoas, os processos, né? Você está realmente entendendo que existem novas demandas advindas dos seus clientes? Ou você sequer já parou para escutar seus clientes? Então, primeira coisa, se eu fosse, imagine que eu fosse começar numa empresa de consultoria que dissesse: Maurício, meu problema é o seguinte, eu não estou conseguindo me adaptar às mudanças socioeconômicas e políticas do país. A primeira coisa que eu ia perguntar: vem cá, me mostra aqui quem é a sua equipe, se eles estão dispostos a mudarem a forma de fazer as coisas. E segundo, você já escutou seus clientes? Pronto, aqui eu já ia passar uma hora conversando com ele para entender o que é que ele tem feito. Mas por que eu faço isso? Porque na ótica do Grupo Acelerador isso é importante, porque a gente fala muito que primeiro você tem que fazer o seu dever de casa. Primeiro você tem que olhar para dentro e saber se você tem capacidade de ir para o mercado e enfrentar o que está acontecendo. Porque senão a gente já tem um problema muito grande, você vai ficar realmente muito vulnerável. Então, nessa ótica do Grupo Acelerador, a gente trata por esse caminho. Não deixe de ligar, 930-775756, outro telefone à sua disposição, ou 924-243939. O Grupo Acelere também vai dizer o seu número ou vai guardar? Não guarda não, ele tá cheio de segredo hoje, hein, Fabrício? Vai. Inclusive tem uma surpresa aqui que eu nem vou avisar aqui no ar, tá? Pode avisar. E é verdade, gente, ao final do programa nós vamos disponibilizar uma surpresa aqui para os ouvintes, tá? Então você tem que ficar até o final, né? Porque a gente vai dar um presente aqui, obviamente, para alguns dos ouvintes, porque são milhares, né? Milhares de ouvintes aqui em Cabinda. Já teve gente me ligando de Cabinda de noite. No domingo eu já recebi ligação. Gente, meu telefone tá aqui. O Ila, Benguela, tivemos alguns acessos também, mensagem. O pessoal de Uambo, Malange, assim. Fiquem atentos, tá? Porque vai ter coisa boa pra vocês aí no Agora eu soube, Maurício, que eu achei até interessante essa tua ideia de se criar caravanas de empresariais dessas províncias. Pois é. Frente ao momento que a gente vai ter com os empresários no final desse mês, no dia 29, né? O workshop Acelere Sua Empresa. Então, seria interessante, você pode sim, através do nosso contato que está sendo divulgado aí, me procurar, né? De repente, Maurício, na verdade eu quero trazer 15, 20, 30 empresários, né? Dono de pequenas e médias empresas, e eu queria ir junto e com todo mundo junto, num comboio. Como é que eu faço, né? Tem alguma condição especial? Eu soube que tem promoção, hein? Não, promoção não, o Grupo Acelerador não faz promoção. Não faz? Não, a gente não faz promoção. O Francisco, eles são maus, hein? Inclusive tem um dos nossos, o nosso maior produto lá no Brasil, que é o Giants Majesty Empresarial, que é um produto bem robusto. No dia da Black Friday a gente aumenta o preço. Todo ano é assim, que é exatamente o seguinte: olhe, na sexta-feira vai aumentar o preço, você tem que comprar antes. Por isso, e aumenta mesmo, Hugo. E aumenta mesmo, porque a gente sabe o que pode oferecer para as empresas. Então a gente tem uma proposta de valor muito sólida, então a gente não faz promoção, mas a gente pode colocar alguma condição especial caso um grupo se interesse em participar do evento. Eu não vou me meter não, mas aquela velha história, né? Quando você fala de serviço, é uma coisa. Quando você fala de produto, é outra. Então, serviço não pode ter promoção, entendeu? Porque tem um valor agregado muito grande.
É diferente de você estar com um produto que é descartável. Daqui a pouco você vai ali comprar outro, mas o serviço não, tem um valor agregado muito alto. É verdade. É por isso que eu falei no grupo acelerador, hein? Agora eu queria que o Hugo, em cima das palavras do Maurício, o que você tem para contribuir do que ele posicionou, sob o ponto de vista do grupo acelerador que ele falou, o que é fundamental para que as empresas se encaixem e estejam a par e passo com as mudanças socioeconômicas? Olha só, eu sou um cara que todo dia leio 7 jornais. Então o que acontece? Eu vejo o que acontece em Angola e fora de Angola. Então o empresário, ele não precisa ler 7 jornais todo dia, mas eu acho o seguinte: ele tem que ter conhecimento do mercado nacional, do mercado internacional e o ponto que afeta a ele, junto à empresa, junto à parte dos fornecedores. Tudo isso aí entra aquela famosa palavra que está sendo usada direto, né? Que é o ecossistema, né? Então, tudo é um ecossistema. Então, eu sou um cara que tenho Moviebox, que é vender caixinha, mas eu tenho um fornecedor de caixinha e eu tenho meu cliente de caixinha. Como é que eu trato isso com a questão econômica de mandar dinheiro para fora ou ter que comprar aqui do lado? Como é que eu faço isso, essa manobra toda? O empresário, a área financeira, a área contábil, tudo tem que estar junto dentro desse ecossistema interno da empresa para apoiar na tomada de decisão. Liga agora 930-775756 ou 924-243939. Maurício, diz aí o seu número. Bom, meu número é o 946-975-869 ou então pelo site www.aceleradorempresarial.ao. Você vai ter lá também nossos contatos. E acelere sua empresa. Boa. Prezados ouvintes, você, pequeno empresário ou médio empresário, relembro que este é o primeiro de uma série de 5 programas que tratarão deste assunto. Brasil-Angola, parceria que faz economia. Teremos aqui debate e orientação para você. Eu perguntaria ao Maurício, ajuda a gente, como definir modelos de negócio mais sustentáveis para Angola? Bom, a questão de modelo sustentável tem muito a ver com o que você conhece do mercado. Hoje de manhã, inclusive, eu vou trazer um exemplo prático, é bom porque a gente vive muito esse mundo aqui já. A gente assinou um protocolo com a Câmara de Comércio e Indústria de Angola, e o que a gente estava falando lá é que de que forma vocês, empresários, se associam, né? Estão antenados junto com outros empresários, mesmo que não sejam empresários do seu próprio ramo de negócio, de que forma você está se conectando com eles. Isso, na verdade, faz com que você entenda como é o ecossistema empresarial, né? Como é que está o tecido empresarial, pelo menos no seu nível de atuação. Então, de atuação no sentido do tamanho do porte da empresa. Então, acho que esse primeiro, obviamente, teriam outros pontos importantes aqui, mas eu acho que esse é um ponto importante, é você estar antenado juntamente com outros, né? Para saber o que está acontecendo. Eu acho que isso aí ajuda bastante. O que acontece, né? Aqui está colocando na pergunta modelos de negócio mais sustentáveis em Angola. Então o que acontece? O que é sustentável? É uma empresa que seja sólida, é uma empresa que tenha o seu dia a dia autossustentável. O que acontece hoje em dia aqui em Angola? A gente tem que saber o seguinte: eu estou trabalhando bem ou estou trabalhando mal? Entendeu? Não vamos cortar palavras, enfeitar palavras, não. Ou eu estou trabalhando bem ou estou trabalhando mal. Como é que eu sei que eu estou trabalhando mal? Não estou entrando dinheiro no meu caixa. É lógico. Se eu estou trabalhando bem, o dinheiro está entrando. Vou ser bem direto. Então, qual é o modelo sustentável? É eu ter os meus processos corretos, ter os meus produtos bem definidos, meus serviços bem definidos e saber o meu público-alvo que eu vou trabalhar. Sem isso,
não é sustentável. Hoje, vindo para a rádio, eu e o nosso querido Hugo, nós estávamos conversando sobre vários empresários que necessitam fazer importação, começaram a utilizar meios, bancos, empresas, e simplesmente agora o BNA tá 800 milhões de multa para quem cedeu os recursos e para quem foi captar os recursos. Então, isso aí também, gente, o modelo sustentável. Tem que conhecer as leis, né? Nós estamos falando. A legislação local, ela é fundamental. A obrigação de todo empresário conhecer a legislação fiscal, a parte também de profissional, a parte de recursos humanos, entendeu? Tudo isso influencia no teu fator final, que é o que? Ter dinheiro na empresa. E aqui em Angola, né? No Brasil envolve o dono da empresa. Aqui em Angola, o diretor executivo é o primeiro que dança. A legislação diz isso. Vem dizendo aqui. Tem alguém que recém chegou aqui em Angola? Pode ser, né? Maurício, você é voluntário. Como diz lá no Brasil, ainda bem que eu tenho o corpo fechado. Né? Mas vamos voltar às perguntas, né? Porque o Maurício já está vermelho, preocupado, mas não se preocupe não. Aqui tem bastante mosquito. Mas tem certo sentido, sim. O calorzinho mosquito, né? Não é nada mal. Vamos lá, não podemos escapar aos avanços constantes das tecnologias. Isso aí é muito, muito discutido. Maurício Guimarães, acredita que o mercado angolano está atento? É suficiente equipado para concorrer com os mercados externos no que diz respeito às tecnologias? Qual a análise que faz das empresas angolanas no tocante a isso? Eu sei que você dá pouco tempo, mas você sabe dessa importância. Eu queria que você passasse exatamente sobre isso, né? A gente conversou inclusive agora há pouco também com uma pessoa sobre isso, né, Fabrício? Hoje a gente teve vários relacionamentos aí, e existe sim, Angola não está isolada do mundo. A gente já conheceu aqui diversos empresários, diversas entidades europeias, americanas, brasileiras, de outros países que já estão instalados aqui. A gente tem sim a tecnologia está aqui. Agora, o quanto o empresário está disposto a buscar, a sair do. Com licença, tá? Eu vou falar de comodismo, porque não deixa de ser um certo comodismo também de achar que, mas isso aqui do jeito que eu tô fazendo já tá funcionando. A famosa palavrinha zona de conforto, aqui, né? Não, mas eu já tô funcionando, isso vai dar muito trabalho, né? Então, assim, a transformação digital precisa acontecer na sua empresa. Você dizer que não pode confiar numa assinatura digital é porque você não conhece o processo de validação de uma assinatura digital, que inclusive já existe lei nesse país validando que a assinatura digital é válida. Ou seja, é um recurso sim que pode ser considerado. Então, assim, mas eu não confio. Aí começa a resistência. Aí começa você que não quer mudar. Então, eu estou falando de uma simples assinatura de contrato. Imagina, né? Trabalhar de protocolo. Enfim, imagina trabalhar na nuvem, usar inteligência artificial. A empresa de Fabrício já usa inteligência artificial, né? Para responder algumas mensagens do WhatsApp. Então, eu acho que não tem jeito. A gente volta e tem que olhar para si. É como se você tivesse que ter um espelho, né? E lá no acelerador a gente tem um, né? Que tem assim, um espelho bem grande, redondo, oval, como se fosse da Branca de Neve, sabe? Grandão, do tamanho de uma pessoa. E tem um neon em cima, assim, dizendo ao redor, dizendo assim: a empresa é reflexo do dono. Aí você fica se olhando no espelho ali, lê aquele negócio, caramba, então a minha empresa não tá avançando por causa de mim, né? Então olhe pro espelho e diga se é você ou não que tá fazendo a sua empresa não avançar, né? Agora você, ouvinte, ligue 930-775756 ou 924243939. Maurício, você já tem o seu número? Tenho. É o 946. Percebam que a gente tá falando os números aqui constantemente. Então, se você tá dirigindo, tá no carro, faz o seguinte: pega um WhatsApp, coloca no áudio ou grava na hora lá e depois você anota, né? E quem tá aí com papelzinho anota também. Então vamos lá: 946-975
869. Eu já recebi 3 ligações aqui agora. Infelizmente eu não posso atender no ar, mas eu vou retornar assim que sair daqui, ok, gente? Numa perspectiva global, qual a importância da digitalização e das novas tecnologias, Hugo? Bom, eu sou suspeito para falar que eu sou da área de TI, né? Então é complicado, né? Para mim tudo tem que ter computador, tudo tem que estar na nuvem, que eu acabei de falar, né? Hoje se me furtam o meu telemóvel, eu sei que tudo que tá nele tá na nuvem, entendeu? E outra coisa, a foto que eu acabei de tirar aqui, ela já foi pra nuvem e o computador que eu tô em casa ligado já tá recebendo a foto, quer dizer, eu já faço meu auto backup. Então, na verdade, eu acho que as pessoas têm dúvidas. Do mesmo jeito que nós temos aqui o acelerador, tá, para efeito de apoio empresarial, chame um técnico, chame para ver equipamento, chame um consultor especialista na área de TI para lhe apoiar na sua necessidade e lhe orientar da melhor forma possível. Agora, chamar uma empresa idônea, chamar o sobrinho, chamar o colega do lado, por favor, não façam isso. Tá? Chame uma empresa idônea e ele vai te dizer quais são as melhores soluções aplicáveis para o seu negócio, por favor. De acordo com a filosofia do Grupo Acelerador Angola, as parcerias estratégicas e a internacionalização são vias importantes para o desenvolvimento de pequenas e médias empresas. Quem vai contar isso para nós pode ser um pouco do Maurício ou Fabrício, para ajudar, para que os nossos ouvintes que vai ligar para o 930-775756 ou 924243939 e pode mandar, que todos eles têm WhatsApp, esses telefones são WhatsApp, e faça suas perguntas e durante a semana a Maurício e Fabrício pode responder. E o seu WhatsApp? 946-975-869. Tá. Então responde para nós sobre o Grupo Acelerador Angola, as parcerias estratégicas. Muito bem, vamos lá, falar de parcerias estratégicas em nível internacional, e me chamou muita atenção isso aqui em Angola. É muito latente isso aqui, né? Existe uma ponte já feita, obviamente uma ponte virtual feita com vários países aqui no âmbito empresarial. Agora, de que forma você consegue entrar nesse circuito, entrar nessa ponte? É aí onde a gente começa a jogar o jogo de gente grande. Gente grande, gente, não é de grandes empresas não. Gente grande é começar a saber se relacionar com o pessoal de fora. Mas não sei falar inglês? Não precisa, não é que não precisa, mas não é o fundamental. Não é a língua que vai fazer, é de que forma você consegue negociar, de que forma, o que é que você tem para oferecer. Porque quando alguém compra alguma coisa de fora, ele já começa a ser mais exigente. Então, sua empresa está preparada para esse nível de exigência? Não, eu acho que vou ter que, então, volta pro espelho e bora fazer o dever de casa. Vamos fazer melhor então para os seus próprios clientes internos. A partir daí você começa a melhorar, e aí você sim pode chegar para um parceiro e dizer assim: eu tenho um produto bom, eu tenho um serviço bom. E aí? E ele que vai te procurar para dizer: poxa, tô gostando do que você tá fazendo aí com seus clientes locais. Então, eu acho que a primeira coisa é essa. Segundo, você tem que começar a andar com gente maior do que você. Você tem que fazer o jogo de gente grande, é andar com gente grande. Ah, mas eu não conheço ninguém. Não conhece porque hoje você só anda com menor do que você. Por isso você não conhece ninguém. Né, Fabrício? A gente tá hoje na Marina Bahia, né? E a gente já teve um contato lá importante, não foi, Fabrício? De tecnologia, né? Enfim, já teve outra pessoa lá, né? Que disse assim: ah, que legal, vai ter workshop então de vocês, então me diz, olha só o que ele falou, né? Olha como é importante a gente cobra que não anda, não engole sapo. Sabe o que ele falou? Lembra, Fabrício? Ele disse: me diga quais são as empresas que você quer ter contato, que se eu não tiver o contato direto das pessoas, eu vou procurar uma pessoa que te indique. Olha que negócio, que contato poderoso a gente ter. Percebe? Então assim, tem que começar a andar com gente grande. Ô Francisco Carlos, os ouvintes estão dizendo: e não tem uma musiquinha para dar um intervalo? Estão falando, né? Vamos lá. Brasil Angola, parceria que faz agora música para você. Palma da mão, palma da
encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela. Vamos dar mão! Pega essa cabeça, vem para a fé. Olha só de ser embora. Mas acreditar que um novo dia vai raiar. Sua mão vai chegar. Pega essa cabeça. Pega essa cabeça, vem para a fé. Calma nessa hora. Essa tristeza embora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida fora, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta, não pode correr, jamais. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Chuva só vem quando tem que molhar. Ei, na vida é preciso aprender, se faz o bem que plantar. Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça, vem para a frente. Calma nessa hora, mas acreditar no novo dia. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, vem para a frente. Olha essa tristeza embora. Mas acreditar no novo dia. Sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar. Só galera, vamos lá. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. O também vai chegar pra marcar. Vai acreditar no novo dia. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, essa cabeça, essa tristeza embora. Mas acreditar no novo dia. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, vem para a terra. Ouvimos Grupo Revelação com a música Tá Escrito. E tá escrito para você, meu pequeno e médio empresário e empreendedor. Acredite em você, acredite na sua ideia, mas acredite também que você precisa acelerar sua empresa. Seguimos com os nossos convidados Fabrício Lorenzi, Maurício Guimarães e Hugo Busch, nos estúdios da nossa Rádio Eclésia 97.5 FM. No bloco anterior, falamos sobre a importância da inovação, da adaptação das empresas aos tempos que se seguem, às mudanças socioeconômicas e políticas. Vamos falar um pouco mais sobre o Grupo Acelerador Angola, entende sobre por gestão eficiente e a liderança inspiradora. Quais são para o grupo os fundamentos de gestão, ou seja, de acordo com a vossa ótica, quais são os principais pilares da gestão empresarial eficiente? Como eles impactam diretamente com o sucesso de um negócio? Maurício, fala aí para nós. A gente até falou um pouquinho já sobre isso, acho que foi lá no primeiro programa. Um dos pilares fortes
a gente bate muito na cultura empresarial, tá? A gente bate muito na cultura empresarial. E eu já ouvi alguém falando aqui uma vez, a gente conversando, que Maurício, aqui você tem que falar de dinheiro, aqui você tem que falar de comprar e vender, aqui você tem que falar de como conquistar mais os clientes, etc, etc. Gente, volta a bater na tecla. Quando a gente vem aqui e vem pelo acelerador empresarial, a gente fala que realmente você preparar a sua equipe para ser um time de fato, como bom time de futebol tem que ser, é isso que você tem que fazer da sua empresa. Porque quando você começa a preparar essas pessoas e trazer pessoas boas para dentro, a gente fala sempre assim, Hugo, vai contratar uma pessoa do financeiro, você tem que contratar um consultor financeiro, um consultor que eu falo, não necessariamente um consultor externo, mas uma pessoa que vai te ajudar de fato a melhorar as coisas no financeiro, e não um cara que vai ficar dependendo, ou uma mulher que vai ficar dependendo das suas instruções. O que eu faço? Você tem que contratar pessoas que é como se fosse uma consultoria exclusiva lá dentro, que é seu funcionário. Então, mas mesmo que você traga uma pessoa boa para dentro da sua empresa, se você não tiver uma cultura forte, essa pessoa vai embora, você perde essa pessoa, entendeu? Então você não começa a ter fazer um time de estrelas, você tem que ter um time de estrelas, tá? Dentro do seu, então isso se constrói com uma cultura forte. Eu perguntaria a Ebram, o seu diretor, e até mesmo, né, o presidente da Câmara de Comércio, que também é do Angola Brasil, parece estar em sintonia nesses aspectos da gestão, você que é um consultor de gestão? Cara, parece até coisa, né? Eu estava conversando agora com o Fabrício e completando o Maurício, né? Então, o que acontece? Tanto a Ebram como a Câmara de Comércio, ela possui conselheiros. Então, nós temos conselheiros na área jurídica, na área imobiliária, na área agricultura, na área de energia. Então, o que acontece? Não é só a diretoria que faz. Então, nós temos pessoas que estão ligadas à associação que dá apoio em assuntos referentes à área dela. Então, na verdade, tem esse consultor aí interno que ele falou, nós temos esse consultor interno, e quando precisamos debater, conversar, fazer inclusive um evento, workshop, a gente chama esse conselheiro para nos dar apoio. Agora, Hugo, ligaram aqui, o Francisco Carlos acabou de me passar aqui o papel, pergunta o angolano Antônio da Silva, pergunta: a Câmara de Comércio Brasil, Angola Brasil, ela aceita angolano? Como é que o angolano pode se inscrever? Na verdade, é uma Câmara do Comércio bilateral. Então, na verdade, vamos... É bom esclarecer. Não. Vamos esclarecer o seguinte: ela aceita todo mundo que tiver NIF. Então, não importa se a empresa pertence a um angolano, se ela pertence a um brasileiro, se ela pertence a um libanês, se ela pertence a um cubano. Se ela possui NIF nacional, NIF de Angola, ela pode se inscrever normalmente na Câmara do Comércio, porque o que acontece? Ela é Câmara de Comércio Angola Brasil. Então, todas as empresas cadastradas, independente do seu CEO, do seu PCA, do seu investidor, elas podem se inscrever normalmente na Câmara do Comércio. Você ouvinte, ligue 930-775756 ou 924-243939 e faça como esse nosso ouvinte e faz a sua pergunta que nós esclareceremos. O Francisco imediatamente, ele é rápido no gatilho. Grande Francisco Carlos, é nome de cantor, Francisco Carlos. Eu pergunto aos três: quais as mais importantes características de uma liderança positiva numa empresa? Você podia falar, Fabrício? Com certeza. Eu acho que ter uma liderança positiva, eu acho que influencia muito na empresa. Passando aqui uma pequena visão, eu acho que ser muito positivo e puxar as pessoas sempre para frente, entendeu? Para mim, um líder, ele tem que saber ouvir e analisar todos os aspectos dentro da empresa, pessoal, profissional, porque ele tem que ter essa sensibilidade. Então ele tem que saber se ele está colocando as pessoas certas nos lugares certos, se essas pessoas estão dando retorno para ele da forma que ele acha que é o correto
para que a empresa esteja num patamar que ele planeou, eu acho que a importância é sempre ouvir. Antes de encerrarmos esta edição do Brasil Angola, parceria que faz, aqui na nossa Rádio Eclésica, Rádio Católica de Angola 97.5 FM. Lembramos que o Grupo Acelerador Angola está organizando no dia 29 de março o workshop Acelere Sua Empresa, no Hotel Ipsana, aqui em Luanda. Não deixem de participar. Eu gostaria que Maurício poderia nos dar uma ideia geral do que os empresários e empreendedores vão encontrar no dia 29. Diversos outros empresários e empreendedores que estão querendo mudar a história da sua empresa. Esse é o primeiro ponto. E aquilo que eu já toquei nesse assunto agora mais cedo é com quem você está andando. Você tem que estar em lugares onde tem pessoas que querem também crescer. Então, é a primeira coisa que eles vão encontrar lá, tá? Centenas de empresários que querem. Em termos de conteúdo, na verdade, a gente vai trazer pontos fundamentais, como vendas, como cultura organizacional, como uma liderança forte, como criar uma estratégia simples, prática e que dê resultados. Então, a gente vai abordar pelo menos uma série de 4 ou 5 temas, né? Que você vai encontrar esse detalhamento, inclusive, no www.aceleradorempresarial.ao. Olha como é fácil. aceleradorempresarial.ao. Lá também tem um detalhamento maior do que você vai encontrar nesse evento, inclusive o linkzinho lá para você fazer a sua inscrição. Podemos nos focar no termo acelerador. Olha só, essa é fuga, hein? Eu já vejo um corredor com capacete na onda de um speed racer. E aí, Hugo, como é que tu vê isso? Eu penso o seguinte, vamos colocar lá um termo que a gente sempre fala no Brasil, né? Os boletos estão entrando e estão vencendo. Então, na verdade, o que acontece? Se eu não estiver com uma empresa numa velocidade, num ritmo X, como é que eu vou pagar esses boletos? Como é que eu vou pagar meus funcionários? Como é que eu vou pagar meu imposto? Como é que eu vou trocar meu carro? Cadê minha Range Rover? Entendeu? Então, na verdade, o acelerador é o quê? Eu colocar a minha empresa num ritmo que ela vai trazer não só a responsabilidade interna como também externa, porque quando eu falo externa é a responsabilidade com o meu cliente. Eu não quero que o meu cliente compre hoje e depois nunca mais apareça. Eu quero que ele venha sempre, compre. Eu quero que o meu cliente sempre venha, pô. Ele fez a unha a primeira vez, eu quero que faça a segunda, faça a terceira, faça a quarta e assim por diante. Entendeu? A mesma coisa, a depilação e assim por diante. Então, a mesma coisa sou eu como consultor. Eu quero que o meu cliente me chame novamente, mesmo que seja um serviço de 1 mês, 2 meses. Eu quero que ele volte. Então, por quê? Eu estou não só acelerando, mas eu estou o quê? Protegendo a minha empresa de uma forma que, economicamente e financeira, eu possa o quê? Me adaptar ao que está acontecendo na parte interna ou externa do país. Com certeza, e uma coisa vai sempre puxando pela outra, né? Se a pessoa vem fazer hoje a unha da mão, unha do pé, e a gente vai inovando, vai colocando os novos serviços, ele amanhã vai estar fazendo o pé, vai estar fazendo a mão, vai estar fazendo o corpo, o rosto, vai estar trazendo a mãe, vai estar trazendo a filha, vai estar trazendo a esposa, e assim a gente vai crescendo. E o que eu fico impressionado, que eu sou cliente conta, é que você prepara os funcionários, são educados, e eles perguntam, os funcionários até humildes, são preparados assim: seu Cláudio, o senhor vai com a podóloga, com a doutora Georgia, mas o senhor vai fazer as unhas? Olha, nós temos uma massagem, olha, nós temos mais isso. Pô, isso é, eu acho, uma forma de acelerar, né, não, Maurício? Opa, com certeza, com certeza. Por quê? Porque eles trabalham um pilar importante da liderança, que é investir no crescimento das pessoas. E a gente investe no crescimento das pessoas não é só apostando que um dia você vai ser uma pessoa melhor e motivando ele para isso, mas é ensinando mesmo. Treinamento, formação, capacitação. Agora, esta prática de acelerar é um modelo comum nas economias atuais, Maurício? Olha, é comum no sentido, pra gente é muito comum, né? Que é o ecossistema que a gente vive, né? Mas assim, não é comum, tá?
assim, empresas quererem pular etapas de forma consciente, né? Pegar atalhos, na verdade, na sua imaginação você até quer, mas você não tá fazendo como tem que ser. Mas sim, é possível acelerar o resultado de uma forma mais consistente. Eu queria aproveitar para que você se despedisse do nosso ouvinte. Infelizmente, nós estamos em cima. Ainda tenho que finalizar o programa em uma música que a Alcione Marrom, que é a guerra com a Angola Brasil, que vai entrar no final. Cadê a surpresa? Agora, exato. Aqui, já tô com ela na mão aqui. Cadê a surpresa? Não, ele ficou caladinho. Exatamente a surpresa. Eu vou me despedir exatamente com a surpresa que eu prometi. Então, nesse momento, os primeiros 10 empresários, 10, tá? Não é 3, nem 2, nem 5. 10 empresários que passarem o WhatsApp para mim no 946 975 869 acabam de ganhar uma inscrição gratuita no workshop Acelere Sua Empresa, que ocorrerá no dia 29 de março. Caso você não seja um desses 10, você vai no www.aceleradorempresarial.ao e se inscreve por lá, ok? Os 10 primeiros, ok? Eu vou ser bem fiel a esse compromisso. Você não precisa nem pensar muito, né? Porque a mensagem vai entrar e vai ficar com a data e a hora. Empresários com mais de 5 colaboradores, hein? Muito. Fabrício Lourenço, a sua despedida dos nossos ouvintes de Cabinda com Nene, porque eles ficam tristes, não falaram em Malange, não falaram no hino, não falaram no Amo, não falaram em quando a Corpore vem pra cá. Quem sabe futuramente a gente abre também a nossa expansão e a nossa rede para as outras províncias também, mas desejar aí uma excelente sexta-feira, porque sextou afinal, Sextou. E bom final de semana a todos, pessoal. Hugo. Olha só, professor, novamente nessa terceira parte no que a gente está trabalhando aqui, que eu querendo ou não querendo é um trabalho, né? Para mim isso aqui não é uma consultoria, mas é uma mentoria, e na verdade a gente está apoiando aí, independente da província, a gente fala de tal ponto a tal ponto, mas não esqueçam que as 18 províncias estamos aí, né? As outras 2 ainda estão em levantamento, mas estamos apoiando todas aí. Queremos agradecer a vossa audiência e informar que estaremos juntos aqui na Rádio Eclésia 97.5 FM nas próximas 2 semanas, com as ilustres presenças de Fabrício Lourenço, Maurício Guimarães e Hugo Bush. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado e até a próxima sexta-feira às 17 horas de Cabinda ao Canene no nosso Brasil Angola, parceria que faz. Um abraço e um bom fim de semana a todos vocês. Vamos nos despedir com a música da Alcione Marrom, Angola Brasil. Brasil Angola, parceria que faz. 2 países irmãos, todas as sextas-feiras, a partir das 17 horas. Aqui na emissora católica de Angola, 97.5 FM.